Oi, pessoal! Hoje vamos começar nossa quarta aula de VMix, como fazer a transmissão online. Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos e vamos aí começar nossa quarta aula. Bom, aqui no nosso programa de aulas, hoje está como aula 3, né, a segunda parte da estrutura da transmissão, e vamos começando aqui. Então, voltando ao VMix, vou passar mais à frente uma revisão sobre os gatilhos e as coisas que a gente viu na aula passada, mas vamos então começar aqui com coisas novas. Aqui no painel do VMix, então, vamos voltar nos inputs e vamos explicar eles hoje. Então, adicionar input, a gente já viu como é que a gente adiciona um vídeo, né? Para quem não lembra, clicando aqui no botão de Add Input, ou adicionar entrada, a gente abre direto na parte de vídeo e a gente pode pesquisar um vídeo no nosso computador, selecionar o vídeo e ele vai ser adicionado, né? Ele vai aparecer aqui, a gente clica no OK. Ele vai marcar aqui também os vídeos que a gente já adicionou nesse projeto. Então aqui tem todos esses vídeos que estão aqui embaixo, então não vou adicionar de novo, mas eles estão aqui. Se por acaso eu tivesse excluído algum, eu teria aqui esse acesso rápido. Para limpar esses vídeos, se estiver sendo confuso ou quiser começar um novo projeto, é só apertar esse botão Clear que ele limpa tudo. Aqui também a gente tem o number, que vai ser o número de posição aqui na linha do tempo, mas que se a gente não colocar aqui a gente pode clicar e mover, clicando no nome e movendo aqui o vídeo, a gente consegue trocar de lugar. Bom, vídeo já vimos. DVD. Funciona da mesma forma. Eu não vou ter um arquivo em DVD para mostrar para vocês, mas eu poderia, da mesma forma, pesquisar, selecionar o arquivo e, da mesma forma que a gente viu o browser, né, a página da internet aqui, ele funcionaria. Você conseguiria clicar aqui no preview para passear pelo menu, editar as configurações do DVD. Beleza. E aí depois nós temos a lista. A lista é nossa playlist. Então aqui a gente consegue adicionar vários vídeos, áudios e criar uma playlist. A gente vem aqui no Add, adicionar, seleciona os vídeos que a gente quer. Então vou colocar o vídeo do sol, o vídeo do clipe de dança e o clipe de erros e vou abrir aqui. Selecionei, ele colocou aqui pra mim. Beleza. Agora eu tenho outras opções. Remove, então posso clicar em algum vídeo e remover ele. Clear, que eu vou limpar tudo. E o adicionar que a gente adicionou aqui. A gente tem a opção Shuffle, que vai misturar os clipes. E a gente pode dar o OK. Dando o nosso OK, você encerrou a reunião do Zoom.
Oi pessoal, voltamos, caiu aqui a transmissão, mas então vou fazer de novo com vocês. A gente estava mostrando como criar uma playlist. Vou fechar aqui a que a gente criou e vamos criar uma nova. Então, add input, vou vir aqui no lista, list, e eu posso selecionar arquivos de vídeo, de áudio ou uma playlist. Então, vou adicionar aqui para a gente criar a nossa playlist. Vou escolher então o vídeo do sol, vídeo do clipe, abrir aqui. Ah, esqueci o vídeo dos erros. Então, eu posso vir aqui de novo no add, adicionar, clico aqui no dos erros, abrir aqui, incluir aqui. E aí, de novo, remove, a gente pode remover algum clipe. Então, vou colocar um outro aqui, vou colocar o vídeo do gatinho, e aí eu posso clicar aqui e remover. Se eu clicar o botão Clear, eu limpo tudo. E se eu clicar no botão Shuffle, eu misturo. Então, ele é um aleatório, um botão de aleatório. E aí eu posso modificar, por exemplo, se eu tiver uma playlist de músicas, pode ser interessante fazer um shuffle de vez em quando para mudar a ordem das músicas. Eu vou dar um OK e nossa playlist está criada. Vai estar aqui o nome List e ela vai ter o tempo total de todos os clipes. Para editar, eu posso clicar aqui com o botão direito em cima da aba. Deixa eu puxar aqui para a gente ver melhor, aqui para o início. Posso clicar com o botão direito na entrada. E aí eu posso clicar em editar itens, ele vai abrir esse menuzinho de lista aqui, né? Eu posso abrir por aqui também, posso destacar ele clicando nesse pinzinho, né? Nesse alfinete, e aí eu consigo editar por aqui a nossa lista. Dentro desse editor, posso então adicionar novos clipes, posso editar os clipes que eu já tenho aqui, então mudar o nome deles, posso remover algum clipe, posso misturar eles, né, aleatorizar no Shuffle. Então, ó, apertando aqui o Shuffle, ele está mudando a ordem. E no exportar, eu posso salvar essa lista. Então, por exemplo, se eu montar uma playlist de músicas para transmitir, ou se eu já tiver uma série de clipes que eu vou estar exibindo durante a live, eu posso exportar essa playlist e salvar para um outro projeto. E aí eu tenho algumas outras configurações aqui que a gente pode mudar aqui embaixo. Então, primeiro a gente tem essas duas setinhas aqui da direita e elas vão servir para a gente mudar a posição. Então, vou trazer meu vídeo do pôr do sol, que é a nossa introdução, a nossa intro, lá para cima. Então, 2 cliques aqui, eu mudei aqui para cima. Agora eu quero os erros que eles sejam exibidos depois do videoclipe. Então, aqui na setinha de baixo, e aí eu mudei a configuração. Se eu tivesse 20 arquivos, uma coisa assim, eu poderia então escolher o Shuffle ou teria que ir aí de um em um organizando eles. Ou adicionar um a um, que o próximo adicionado vai cair para o final da fila. Então, vou remover aqui esse clipe, só para mostrar. Então, confirmar. Beleza. Então, a gente tem o botão Play Out, que é o play. Se eu der esse play, então o nosso clipe vai começar a tocar. Ele está aqui e eu sei que é o clipe da lista, porque ele tem escrito aqui lista e a duração, que são 3 minutos e pouquinho. Beleza, eu posso ativar o Auto Next. O que isso quer dizer? Que o Next, o próximo, vai ser automático. Então, quando acabar esse vídeo do pôr do sol, vou colocar aqui, já está aqui acabando. O Auto Next ativado, ele já vai começar o próximo clipe da playlist, que é o vídeo. Agora, se eu colocar o Auto Next desativado e eu vier aqui no fim do clipe, o clipe então acabou e pausou. Mesmo que eu tenha clicado no Playout da minha playlist, ele pausou porque eu desativei o Auto Next. Então, vou deixar ativado. Pode ser uma forma também de você organizar seus arquivos na ordem que você já quer que eles toquem. Não necessariamente eles vão tocar um atrás do outro mesmo, se você desativar o Auto Next, mas eles podem ficar aqui e você só vai dando o próximo quando chegar o momento. Pessoal, vamos tirar o nosso print da nossa aula de hoje. Então, quem puder aí ligar as câmeras.
Apareçam aí, quem puder ligar a câmera. Boa tarde, pessoal. Liguem aí as câmeras quem puder. Ficou alguma dúvida da aula de ontem? Vocês entenderam como funcionam os gatilhos, como funciona o set virtual? Mais tarde eu vou fazer uma revisão disso, mas se tiver alguma dúvida específica, vocês já podem falar para a gente poder voltar aí mais à frente. Foi nosso print, então vamos voltar aí para a aula. Então, continuando aqui, o Auto Next vai ser então o próximo automaticamente. O Auto First vai ser o primeiro automaticamente. Então, se eu der um Auto First, quer dizer que quando eu der esse playout na playlist, ele vai continuar do primeiro. Vai começar do primeiro. É isso? Não. Deixa eu conferir aqui o que esse Auto First faz. Reproduzir sempre começando do primeiro vídeo. Estranho, não foi. Bom, se clicar no Auto First, quando der o playout, ele deveria começar do primeiro vídeo aí. Acho que é porque a gente selecionou o clipe direto. Vamos ver se... Isso, então agora ele foi. Eu dei o play na lista, ele começou do primeiro. Foi certo. Por isso que é bom testar antes de começar, porque por mais que esteja ativado certinho, os programas às vezes precisam que você jogue de novo a entrada, né? Então, por mais que você tenha feito a correção, talvez ele não vá direto. Então, se estiver dando problema, assim, eu ativei as configurações certinho, não está funcionando, então fecha ali, coloca outra coisa ali, coloca outra coisa ali no PGM, na saída, né? Então, ó, coloquei o gatinho, já deu uma resetada ali na nossa lista, e agora que eu começar a lista, ela vai começar do início, como a gente configurou. Beleza, então é isso mesmo. Ativando o Auto First, toda vez que a gente der play nessa lista, ela vai começar do primeiro. Caso não, se a gente tiver selecionado o segundo e der play na lista sem o Auto First, ela vai começar do que a gente tiver selecionado. O looping vai ser a repetição. Então, colocar em loop ali o repetir desses vídeos. Funciona melhor, por exemplo, se você tiver com uma playlist que pode repetir as músicas, uma playlist de música, né? Ou então clipes curtos de produtos ou eventos, ou melhores momentos, alguma coisa assim, que podem ficar se repetindo sem problema. Às vezes uma intro, um vídeo de espera que possa se repetir, mas se você tem um conteúdo ali programado, talvez não seja tão legal ficar repetindo ele, porque talvez você não queira tocar o próximo clipe, talvez você não queira voltar para o primeiro clipe. Então, atenção aí nas configurações. Posso marcar tudo ou não, posso deixar desmarcado. Então, marquei o Auto Next, então o próximo aqui já começou. Beleza, assim que funciona a playlist. Se eu tivesse, eu poderia adicionar também áudios. Então, se eu vier aqui e colocar o áudio do clipe de música, ele também vai entrar aqui. Então, eu tenho a versão MP4 e a versão MP3. MP4 é o vídeo, MP3 é a música. Se eu colocar aqui, então, nossa música não teria vídeo, teria só o som mesmo. Então, estar atentos a essas coisas. Se eu colocar a lista tocando aqui na saída, confira se tem um vídeo ou desative ela aqui da saída e ative apenas o som. Eu poderia, então, colocar o nosso pôr do sol e ativar o áudio aqui da playlist e dar play nas duas ao mesmo tempo. Nesse caso, acho melhor não usar a playlist se você estiver misturando áudios e vídeos, ou talvez criar uma playlist diferente para cada categoria. Beleza. Então, fizemos aqui essa playlist. Posso usá-la para fazer minha transmissão ou não. Posso ir selecionando aqui os clipes, posso usar os gatilhos, então, para quando uma acabar já puxar outra, ou dessa forma, então, quando uma acaba já puxa outra. Beleza, eu vou fechando aqui. E aí eu não sei se vocês perceberam que eu estava editando, pulando e voltando
nesse menuzinho que aparece somente na playlist. Então, quando eu estou com a função playlist aqui no preview ou na saída, eu tenho o restart, o botão restart, o botão anterior e o botão próximo e o play. O clipe normal, então eu vou colocar aqui. O clipe normal, aqui no preview, ele vai ter somente o restart e o play, que é o recomeçar e o play, enquanto a lista, aliás, a nossa playlist, ela vai ter esses outros botões de próximo e de voltar. Então, uma configuração rápida aqui para a gente ficar passando. De novo, clicando com o botão direito aqui, eu posso selecionar quais eu quero que toque agora. Então, eu posso também, ao invés de ficar mexendo nesses botões de próximo e anterior e próximo, posso vir aqui e selecionar o clipe que eu quero. Se eu tiver vários clipes, pode ser interessante trabalhar por aqui. Posso colocar aqui então o Edit Items e abrir esse menu. Esse menu também vai ficar aberto aqui na lateral, do lado do Audio Mixer. E assim a gente configura a nossa playlist. Certo, eu vou apagar a nossa playlist aqui. Alguma dúvida sobre a playlist? Não, então tudo certo. Então vamos continuar. Vou fechar aqui então a playlist. Close, yes. E vamos aqui então para as próximas. Então, o input de câmera, como eu mostrei para vocês, a gente pode ligar o webcam. Então, eu poderia selecionar aqui o Integrated Camera, selecionar Default, resolução. Eu deixaria tudo aqui no padrão, a menos que você esteja usando alguma outra configuração específica, você queira fazer alguma outra coisa com sua câmera, mas por padrão, deixe dessa forma, que ele já vai identificar o formato da sua câmera. Se eu der o OK aqui, então, tá. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Bom, aqui eu não estou conseguindo ligar o webcam do computador, mas é por aqui mesmo que você conseguiria ativar. Viria por aqui, selecionaria então a webcam, né, que provavelmente é essa Integrated Camera, e deixar aqui, dar um OK, ele abriria a nossa visualização da webcam do computador. E eu teria então, com as mesmas configurações dos outros clipes, poderia vir aqui, nomear meu webcam, colocar webcam apresentador ou alguma coisa do tipo, fazer ajuste de cor, colocar um fundo verde se eu tivesse, fazer correção de cor, colocar um efeito. Da mesma forma que a gente usa com os vídeos importados aqui, a gente poderia importar nossa câmera, nossa imagem e adicionar aqui. Próximo menu de entrada aqui que a gente tem, a próxima opção de entrada, é o NDI. O NDI é aquele software que a gente baixou logo no início, quando a gente baixou o vMix. Ele permite você fazer a captura de tela. Então, eu poderia vir aqui e escolher o aplicativo do NDI, e se eu tivesse outros computadores conectados à rede, eu poderia encontrar eles aqui, ou no local, eu posso selecionar minha tela e exibir minha tela. Eu vou selecionar aqui meu display, então a tela que eu estou vendo, dar um OK, e eu tenho aqui, dentro da minha tela. Aqui vai ficar estranho, porque agora ela começa a espelhar, mas, por exemplo, se eu abrisse outra coisa aqui, né, então, meu gatinho, eu tenho uma miniatura da tela que eu estou vendo aqui, e eu poderia compartilhar com vocês a minha tela. Isso pode ser muito útil. No caso aqui eu selecionei minha tela, então tudo que eu estivesse vendo seria repassado na transmissão, mas eu poderia, por exemplo, escolher só o navegador. Então, o que eu tenho aberto no navegador, eu tenho que aqui abrir e atualizar, mas abrir aqui, ele não está atualizando, tá dando erro. Mas, teoricamente, você consegue adicionar a captura, né, Desktop Capture, captura do desktop, do computador. Eu poderia adicionar, então, a nossa página do navegador. Então, por mais que eu esteja vendo essa página do vMix aqui na minha tela,
eu poderia estar mostrando para vocês os slides que estão no navegador, ou poderia estar mostrando somente a aba do Vmix. Então, se eu abrisse o navegador e fosse mexer em outra coisa, estaria apenas no Vmix. Isso pode ser interessante se você está fazendo uma live e você quer mostrar uma videoaula de Excel, por exemplo. Então, você deixa a sua transmissão somente no Excel. E quando você quiser editar alguma coisa ali na transmissão, você minimiza o Excel, volta ali no Vmix e você consegue editar e tudo, e as pessoas vão continuar vendo a sua transmissão do Excel sem ver o que você está fazendo no Vmix. Ou vice-versa, se você estiver fazendo uma transmissão no Vmix e não quiser que ninguém veja outras guias que você possa mexer, você poderia então selecionar a aba, né, a guia que você quer estar exibindo. Beleza. E o Display 1, ou Display 2, ou Display 3, enfim, os displays são a tela do seu computador. Se eu tiver somente uma tela, eu só vou ter um display. Se eu tiver duas telas, eu posso ter dois displays e eu posso selecionar qual que eu quero mostrar. Então, eu posso ter uma tela de controle, em que eu vou usar o Vmix, vou usar meu software de transmissão, e uma outra tela que estará o material da minha aula, estará o jogo, estará meu produto, estará meu apresentador, e eu posso escolher transmitir essa tela, essa segunda tela. Então, essas são as opções de transmissão do Desktop Capture. E aí, o NDI é essa conexão sem fio, que se eu tivesse outros computadores conectados à rede, eu poderia selecionar as telas desses computadores. Nos slides, então, eu explico isso direitinho. Aqui é a lista, como funcionam as configurações para vocês, da nossa playlist. Então, eu posso adicionar também o cenário virtual nessa playlist, um título nessa playlist, uma composição do multível nessa playlist. Eu posso adicionar todos os elementos que eu tenho dentro do Vmix, eu posso adicionar eles aqui dentro. E eu posso colocar eles numa playlist, aqui, ó. Eu posso salvar, então, uma playlist modelo, se eu quisesse. Aqui. Lista. Adicionar. Eu poderia, então, vir nas configurações e exportar essa playlist, salvar essa playlist. Agora eu estou descobrindo como é que eu abro aquele menu, não sei se mudou alguma coisa. Bom, eu posso trocar aqui entre as playlists também, salvar uma playlist nova. Eu acho que ele mudou o painel ali de playlists. Nova janela para playlist, alternar playlist. Bom, tem essas opções aqui nessa construção da playlist. Eu acho que talvez seja outro menu, né? Não de lista. Ah, não. Aqui dentro do menu de playlist. Se eu abrir aqui, eu posso então criar uma playlist aqui rapidamente. Desculpa a confusão, pessoal, que ele atualizou. Eu esqueci desse botão. Se eu clicar aqui no botão playlist, eu não tenho nenhuma playlist aqui, né? Então, se eu clicar aqui nas configurações, eu abro aquele menu que eu estava mostrando para vocês. Posso criar uma nova, a partir dos elementos que eu já tenho aqui, posso deletar uma playlist que eu tenha criado. Então, eu vou deletar a playlist que eu já tenho. Eu posso criar uma nova aqui. Então, vou adicionar os elementos que eu já tenho. Eu posso colocar eles em looping, da mesma forma que no menu da lista aqui. Posso colocar em looping. Posso começar do item selecionado, então eu posso clicar aqui e começar desse item. Toda vez que ela começar, vai começar por aqui. Senão ela vai começar do início, desse formato aqui ela vai começar do início. Se eu clicar do item selecionado, ela vai começar daquele que eu marcar. Então ela pode pular, ela pode... se eu tiver 20 itens aqui, eu posso selecionar algum deles para ser o primeiro, mesmo que eu tenha outros anteriores. Se eu selecionar Clear Overlays, então quando ele passar para a próxima... quando eu começar essa playlist, ele vai limpar todos os overlays. Então, digamos que eu tenha um título aqui na tela, um contador, alguma outra coisa. Se eu clicar no Clear Overlays, quando eu der play na minha playlist, ele vai remover os overlays. Posso mostrar aqui para vocês. Vou colocar o nosso gatinho aqui.
E vou dar play, então, na nossa playlist. Ele removeu, por acaso é o mesmo clipe, mas ó, se eu tivesse então esse clipe aqui tocando com esse overlay, e eu desse um play na playlist, né? Eu posso dar play tanto aqui por dentro, no Start ou Stop, quanto clicando aqui nesse botão. Vamos lá de novo. Coloquei aqui o clipe, coloquei o gatinho, configurações da playlist. Se eu der Start, Clear Overlays, e ele vai começar pelo primeiro. Então, já começou, ele mostra aqui nessa setinha qual clipe está tocando. Eu posso vir aqui, selecionar e inverter a ordem da mesma forma que eu mostrei antes. E posso colocar no modo manual também, que aí eu tenho que selecionar qual clipe que eu quero que toque, eu tenho que colocar o próximo. Basicamente desativar aquele automático, o play automático. São as mesmas configurações com nomes diferentes e a vantagem de começar por outro item ou limpar os overlays quando começar. Beleza. Tirei minha playlist aqui. Vamos continuar, então. Já vimos, então, o Desktop Capture, como ele funciona. A gente pode selecionar aqui também somente o áudio, né? Algumas outras configurações. Tem todas essas explicações com mais calma aqui dentro. Dentro da playlist a gente também consegue fazer outras configurações que eu não mostrei para vocês. Ao salvar uma playlist, vamos voltar lá então, aqui na nossa VMix, playlist. 2 cliques aqui em um elemento, eu consigo abrir essa janela e eu posso dizer que ele não começa do início, ele começa aos 10 segundos, né? Nem sei quanto tempo tem esse clipe. Vou colocar então aos 5 segundos, que eu tenho certeza que vai ter. 0,5 segundos. E eu posso determinar que ele dura 10 segundos. Eu posso definir também a transição entre um clipe e outro. Definir a duração da transição. E o formato do display, se ele vai entrar normal ou se ele vai entrar como overlay. Então eu poderia, por exemplo, vou salvar aqui, colocar o gatinho, colocar aqui embaixo e definir que o gatinho vai entrar como overlay. 2 cliques, abrir aqui, vou vir aqui na opção de overlay e daí ok. Então vou começar a minha playlist, tocar minha playlist, Start, Next, e quando eu clicar no Next, o gatinho apareceu. Por quê? O clipe de música continua tocando porque ele não terminou de tocar e o gatinho apareceu. Se eu não tivesse dado esse Next, eu iria esperar o clipe de música acabar para esse overlay aparecer. Bom, vamos lá. Ver o clipe acabando. E aí o gatinho vai aparecer como overlay. Não, porque está no modo manual. Bom, desativando aqui o modo manual, ele volta a tocar automaticamente. Então, Start, Next, colocar aqui no final. Agora sim, entrou o nosso gatinho e o clipe parou, porque o clipe acabou. E a próxima entrada que a gente tem é o overlay. Quando o nosso overlay de gatinho acabar, deixa eu desativar o looping. Ele vai vir aqui e passar para o próximo item da playlist, que são os erros. Então, isso aqui vocês conseguem ir configurando e mexendo nessas coisas e pode criar uma transmissão toda automatizada usando essa playlist. Ver como é que você quer colocar os overlays, como é que você quer retirar esses overlays. Se eu clicar, por exemplo, cria overlays, ele tiraria todos os overlays que eu tivesse até então. E dá para ir configurando, dá para salvar essa como uma playlist programada, dá para deletar. Então, se eu deletar aqui, eu apago tudo que tem aqui, eu não salvei a playlist, então não dá para deletar ela. Mas se eu tivesse salvo uma playlist, né, vamos salvar aqui então. A playlist está rodando, então como ela está rodando,
ele não permite salvar. Se eu vier aqui então, nova playlist, posso dar um nome, teste, ok. Eu crio uma nova playlist, ela está salva no default. Eu poderia copiar essa playlist como teste, então vou deletar nosso teste, nova playlist, copiar a playlist no default que foi a configuração que a gente fez. E agora ela está aqui salva em teste. E agora eu posso editar, posso apagar ela, vou apagar ela aqui. E posso tirar aqui tudo que tem no default. Se eu quiser, então posso vir aqui, tirar tudo, criar uma nova playlist. Então eu seleciono o nome, selecionei aqui o nome teste, ok. E aí eu adiciono os elementos. E aí a playlist está salva. Toda vez que eu abrir aqui nas configurações eu vou ter essa playlist com o nome teste. Pessoal, a lista já está passando. Assinem aí para receber a presença. Vai ficar aberta por 5 minutos. Então, não demorem muito para assinar. Se perderem, por acaso, a playlist agora, a gente vai passar novamente no final do evento e só precisa assinar uma vez para receber a presença. Então, voltando aqui nas playlists, são essas as configurações, basicamente. Tem tudo passo a passo nos slides. E a gente consegue, então, configurar uma playlist aqui, da mesma forma que a gente consegue configurar, vindo aqui no Add Input, e seleciono lista, cria a nossa lista, e abre aqui nesse menu. Algumas coisas específicas do outro formato, do formato playlist aqui, mas cumprem basicamente o mesmo propósito. A vantagem desse playlist é que ele não vai criar uma entrada nova, né? Então, por um lado, esse botão de playlist, você pode usar os clipes que já estão aqui, você pode entrar esses clipes e você consegue mexer entre eles além da playlist. Então, eu posso selecionar o clipe de música para tocar e eu posso ter ele na playlist e um não vai interferir no outro. Agora, se eu vier na opção Add Input, lista e criar uma playlist, eu não consigo selecionar eles fora do menu da playlist. E aí a vantagem é que criando por esse menu, eu não preciso ter várias entradas. Eu tenho só uma com todos esses vídeos, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fechar aqui. Fechei meus vídeos. E vou criar aqui uma lista, uma playlist. Adicionar os vídeos. E agora eu tenho uma entrada de playlist. Eu tenho meus 3 vídeos aqui dentro, mas só uma entrada aqui. Eu não fico com vários elementos. Aí, se eu vier aqui no playlist, eu também só vou ter 2. Então, vou ter a lista ou o gatinho. Não consigo selecionar individualmente os elementos. Posso tocar por aqui. Poderia, então, selecionar entre meus clipes direto aqui da playlist. Opa. Mas não tenho aquela flexibilidade, por exemplo, de editar individualmente cada um deles. Se eu fizesse, então, um ajuste aqui de cor, ele seria para todos os itens da playlist. Porque seria como se fosse um juntão, né, a junção de vários elementos. Vou fechar aqui e vou abrir o que a gente estava trabalhando. Com nossos elementos. Essas são as diferenças entre esses 2 tipos de playlist, né? Então, o Add Input eu crio somente um elemento, somente uma entrada com todos os vídeos. E nessa playlist eu posso selecionar os vídeos e criar uma playlist a partir das entradas que eu tenho aqui. Beleza. Uma outra coisa que a gente pode marcar dentro da playlist uma marcação de entrada, uma marcação de saída, um reset. Isso em todos os vídeos a gente consegue fazer isso, né? Então, se eu vier aqui, a gente tem o problema do gatinho que ele tem uma tela preta no final, né? Então, eu posso vir aqui no último momento que ele aparece, então aqui aos 2 segundos,
e eu posso clicar Mark Out. Aqui marcou errado. Bom, posso vir aqui. O gatinho tá tocando, não deixa eu... Ah, porque eu tô passando. Então eu posso resetar. Vir aqui. No 2 ele já não aparece, então tem que ser um pouquinho mais aqui pra frente. Não tá me deixando marcar. Mark Out. Ele tá puxando um pouquinho antes o gatinho. Mas bom, eu consigo fazer essa marcação aqui. Eu tenho a marcação de entrada, então Mark In é o começo, Mark Out é a saída. Então eu posso marcar o fim de um clipe. Então, tirei ali a tela preta que dava no final do gatinho. Se eu colocar ele agora como overlay, ele vai começar o looping dele quando ele atingir essa marquinha e não vai ter a tela preta. Eu posso, então, resetar a entrada, se eu marcasse, por exemplo, para começar a partir daqui. Ah, mas eu estou perdendo muito tempo do gatinho, ele começa estranho. Posso vir aqui, resetar o início, marcar onde eu quero que comece e marcar um novo início. Ou eu posso resetar tudo e agora meu clipe vai ali até o final. Venho aqui, marquei a saída e agora nosso vídeo termina aqui. Isso pode ser legal para cortar, então, por exemplo, esse vídeo aqui de erros. Depois ela começa a dançar de novo, eu posso falar que eu não quero ela dançando de novo, quero só o vídeo de erro. Então, acaba aqui. Marquei o final aqui. Então, o vídeo agora vai tocar só esse trecho. Ou então, não, eu não quero os erros, eu quero só o momento de dança. Então, vou resetar tudo. Vou vir aqui o momento que ela começa a dançar. Mais ou menos aqui. Marco a entrada e ele vai até o final com a dança. E aí eu não tenho mais os erros. Então, toda vez que eu der play, ele vai começar daquele momento. Por mais que eu resete, aqui ele começa do momento que a gente marcou. Pode ser interessante para tirar momentos indesejados, né? Então, eu retirei aqui o erro, poderia, então, como gatinho, a gente tirou a tela preta. E resetar aqui, clicando em cima desse marcador com o botão direito. Legal. Playlist, posso adicionar câmeras ao vivo, mas elas... É possível adicionar, então, câmeras ao vivo, mas elas exigirão uma duração pré-definida. Quando eu posso adicionar se eu tiver uma câmera ao vivo, eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, que a gente não está conectando a webcam. Mas se eu adicionasse uma câmera ao vivo, eu poderia adicionar ela dentro dessa playlist, né, desse menu de playlist aqui embaixo. E eu precisaria configurar uma duração, ou então ela simplesmente não entraria no ar, ela seria pulada. E aí eu posso determinar, por exemplo, um comentário de 10 minutos, uma apresentação de 10 minutos. E aí, se o apresentador falou 9, eu pulo para o próximo item da playlist. Não recomendo muito, porque coisas ao vivo têm essas questões técnicas de que às vezes você vai passar um pouco do tempo, às vezes você vai terminar um pouco antes, às vezes acontece alguma coisa. Então, é melhor você ir controlando ali. Você pode ter uma playlist de apoio, e aí você alterna entre a playlist e o conteúdo ao vivo, mas não é muito legal incluir o conteúdo ao vivo dentro da playlist, ainda que seja uma possibilidade. Os overlays serão aplicados em cima da entrada anterior, como a gente mostrou. Então, se eu incluir um overlay ali nos elementos, ele vai entrar em cima da anterior, ele não vai ficar sozinho. Eu teria que, se eu quisesse deixar o overlay sozinho, colocar um outro fundo antes dele, né? Botar na playlist um outro elemento, depois o overlay. Enfim, tem alguns outros comentários aqui. A câmera, então, eu não consegui configurar aqui, mas, bom. Para conectar uma câmera externa, externa a uma webcam, a um aparelho que já vem embutido e você usa normalmente no seu computador, conectar, então, uma câmera profissional, semi-profissional, você precisa de uma placa de captura.
O próprio site do vMix tem as configurações que ele suporta, tem as câmeras que ele suporta, essas placas de captura que ele suporta. Então estejam atentos se quiser produzir um conteúdo desse, que é necessário a placa de captura. Certo, aí a porta de entrada do dispositivo, então onde é que vai estar entrando, né? Se for por uma placa de captura, se for por um outro aparelho, né? Então, uma placa de, uma mesa de som, por exemplo, se eu tivesse a câmera conectada em um outro computador, talvez. Bom, a resolução, o frame rate, são os parâmetros iguais do projeto, o formato do vídeo, geralmente vamos deixar no default, porque é o padrão de reconhecimento da webcam ou da sua câmera. E o dispositivo de captação de áudio, eu posso colocar none, se tiver captação separada, então se tiver um microfone e uma webcam, eu posso optar por não fazer a captura de áudio da webcam, para não ter dois áudios. Então, a minha imagem ficaria sempre muda e eu adicionaria um áudio à parte. Ou então, se eu estou gravando somente com a webcam, eu não tenho um microfone especializado, eu vou usar o microfone da webcam, do celular, enfim, eu coloco o padrão. Beleza. Aqui mais algumas configurações da câmera. Então, na opção avançado, eu posso colocar um delay para a gente sincronizar o som. Posso também fazer algumas pequenas mudanças, né? Então, a gente tem um submenu que lembra um pouco aquele do menu geral, o menu do ajuste de cor, que a gente pode mexer no brilho, então na luminosidade da cena, no contraste, então na proporção de pretos e brancos, na matriz, que seria uma cor, saturação, que é, de novo, do preto e branco ao neon, a nitidez, gama, proporção de branco, enfim, são algumas configurações de luz que vocês podem ir mexendo na imagem, caso queiram fazer alguma alteração. Tem esse menuzinho dentro de propriedades, que se a gente conseguisse abrir a câmera eu poderia mostrar para vocês, mas não está abrindo aqui. Vocês conseguem acompanhar pelos slides e testar aí na casa de vocês se funciona certinho, mas é isso mesmo. Vocês podem configurar então pelo Color Ajuste, pelo Color Correction ou pelo menu dentro de Avançado, dentro de Propriedades. São essas então as configurações da câmera. Aí o NDI Desktop Capture, que eu mostrei para vocês. Então, no meu computador onde eu tirei esses prints, eu tinha todas essas guias abertas. Eu tinha o Display 1 e o Display 2, que eu tinha duas telas. Eu tinha duas guias do Chrome aberta. E tem o vMix 1 e o vMix 2, que eu acredito que seja o vMix 2 é a saída. Então, eu poderia selecionar aqui o que eu quisesse apresentar, né? No caso, então, eu estava com o site aberto aqui no Desktop Capture. Eu tinha selecionado a guia do Google Chrome, funcionou para mim, não sei por que não funcionou aqui. Pode ser questão de atualização mesmo, de tirar ali da transmissão, colocar de novo e ele atualiza. E clicando com o botão direito eu posso mudar também, fazer essa alternância entre as entradas, por mais que eu já tenha criado. Eu não recomendo fazer isso porque às vezes você não tem, você não sabe exatamente o que está ali e mudar diretamente pode entrar uma coisa errada. Então, eu tinha duas guias do Chrome abertas. Se, por exemplo, em uma delas eu tenho meu e-mail aberto e no outro eu tenho a aula aberta, se eu não souber qual é qual e somente clicar aqui, eu poderia então, estou lá na transmissão, quero mostrar então as aulas, o plano de aulas e eu abro o meu e-mail sem querer. Então talvez seja melhor ter duas guias abertas ou já deixar separado a que você quer fazer essa mudança. De novo, se você não baixou, quando a gente baixou o vMix, o NDI está ali embaixo na página de download, é esse segundo linkzinho que a gente tem que baixar também para conseguir usar essa função. É o Download vMix Desktop Capture, para ele poder fazer a captura do nosso computador. Beleza. O NDI, então, ele consegue reconhecer as imagens conectadas. Eu acho que ele não estava rodando, eu não sei se baixamos nesse computador. Vamos junto, então, baixar, que eu acho que talvez seja isso, ele não estava reconhecendo ali por causa disso. Então, vamos vir aqui, baixar aqui o Desktop Capture. Baixamos aqui, executar. Então, executando aqui,
Ó, então ele já encontrou conexões. Então vamos lá, acho que agora a gente consegue então conectar, mostrar o NDI para vocês. Vou fechar aqui essa playlist. Então vou vir aqui no Add Input, NDI, Desktop Capture, agora ele está aparecendo também. Então a gente tem essa opção do local, da captura local, e do NDI, que eu preciso ali do software. Então, por exemplo, eu posso mostrar aqui, ó, o display 1, que seria a tela 1, essa minha tela que eu estou vendo. E aí eu já mostrei para vocês, ela vai capturar o que eu estiver assistindo. Então eu estou assistindo aqui o VMix, estou na página do VMix. Se eu mudar, vou colocar ela minimizada aqui. Então vocês já conseguem ver que minha tela está minimizada e eu estou reproduzindo aqui tudo que eu estou vendo aqui na minha tela. Legal. Mas se eu quisesse mudar, então aqui para mostrar só a guia da Microsoft. Deixa eu fechar aqui. Adicionar input. Vamos lá de novo, NDI. Carregou aqui para mim. Então quero só o nosso site, nosso navegador. Por que ele não está mostrando o navegador? Às vezes ele vai ter esses erros assim. Então, hoje ele está de birra com o Microsoft, com Edge, né? Não está aparecendo aqui. Mas aí eu tenho, então, Windows Explorer. Será que vai ser esse? Foi isso. Não sei o que é que ele está identificando tudo como o display. Tá dando um erro aqui, talvez seja o caso de reiniciar e iniciar de novo, porque eu baixei por cima, né? Eu já estava com o VMix aberto, eu baixei o outro programa. Mas, bom, teoricamente ele funciona assim. Às vezes as miniaturas não vão ficar atualizadas, então, por mais que o display 1 esteja aqui dentro do VMix, e aqui mesmo a guia chamada VMix está mostrando o display do Internet Explorer, mas aí eu poderia selecionar aqui, então, qual elemento que eu quero estar transmitindo. Então, vou fechar aqui nosso Desktop Capture. Tem tudo explicadinho aqui como funciona, como configura. E aí tá dando erro, mas a aula que vem a gente pode tentar configurar novamente e ver se funciona. Né? Por exemplo, aqui, quando eu fiz essa aula no computador, eu tenho aqui, então, todos estavam mostrando a guia do VMix, mas quando eu conectei na guia do navegador, ele apareceu para mim, aqui em cima no print, a guia da página que eu estava usando. Né? Então, estava aqui, ó, Desktop Capture, eu tinha selecionado a guia do Chrome e apareceu o site. Lembrando que outra forma de a gente adicionar um site, como para a gente não estava dando certo, se eu quisesse adicionar um site, eu poderia vir aqui no Web Browser, digitar o URL e colocar. Beleza. Então, aqui também outras configurações. Eu posso mostrar o cursor do mouse. Se eu estiver fazendo então a transmissão ali da minha tela, eu poderia mostrar o mouse se mexendo, onde é que eu estou clicando e tudo. Ou então, ocultar o mouse. Se, por exemplo, eu estou mostrando uma aula e pode ser distrativo ficar mexendo com o mouse aqui, da mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui a aula, eu poderia ocultar esse mouse e eu consigo mexer ainda, mas na tela de transmissão da live não estaria aparecendo. Também a fonte de áudio, eu posso deixar sem áudio nenhum, ou posso colocar o áudio. Então, talvez, se eu fizesse a captura de tela de um vídeo que está no meu computador, poderia selecionar isso. Mas existem, né, por exemplo, esse exemplo do vídeo é até um exemplo ruim, porque a melhor coisa seria incluir o vídeo como uma entrada, né? Mas se fosse um vídeo que eu estou mostrando direto do YouTube, do site do YouTube, alguma coisa assim, e eu não quero som, quero só imagem, eu poderia excluir, então, ou deixar no formato loopback, que é o formato de som padrão, que ele vai pegar o som do que estiver sendo transmitido. E manter a GPU habilitada para poder rodar com tranquilidade e fazer a renderização ali da tela, do site, do que estiver sendo exibido. Então, eu também poderia, assim como as entradas wireless, também é possível transmitir os outputs via NDI. Então, da mesma forma que eu estou conseguindo
que eu poderia pegar 2 telas no meu computador e transmitir, eu posso também transmitir pelo software NDI as minhas telas. Então, eu viria aqui, configurações, abro aqui. E aí, dentro de configurações, eu tenho os outputs, o /NDI e /SRT. Então, eu poderia selecionar, então, um NDI. Eu poderia ativar aqui, se eu estiver recebendo um NDI, né? Então, geralmente, deixa isso ativar, se você tiver, para poder fazer essa transmissão. Opa, vou fechar isso aqui. Se eu estiver fazendo uma transmissão com NDI, eu queira transmitir o NDI, eu preciso ativar ele na minha saída, né? Então, com isso é possível trabalhar em mais de um computador e transmitir o output do vMix para um outro programa, para outro direto do próprio programa. Então, eu poderia estar fazendo uma transmissão usando 2 computadores habilitados vMix e fazer uma transmissão de um para o outro usando esse NDI. Esse NDI ele vai conectar na sua rede, não diretamente no computador, né? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se fica mais claro. Selecionando aqui, eu tenho o NDI /Desktop Capture. No local Desktop Capture, ele vai conectar somente ao computador. No NDI, ele vai conectar à rede. Então, nessa minha rede, eu tenho todos esses elementos conectados, mas eu poderia ter outros também. Eu poderia estar com o meu celular conectado, eu poderia estar com outro computador com o vMix aberto conectado, e eu poderia transmitir o meu vídeo para esses outros computadores e pegar também o vídeo desses outros computadores para o meu computador. Né? Então, se eu tiver 2 computadores fazendo a live, eu estou organizando a live, meu computador está usando o vMix, e eu tenho um outro computador que está usando só para fazer a transmissão da aula. Eu tenho o meu apresentador, eu tenho a outra pessoa que está fazendo a apresentação dela usando o computador dela, eu posso espelhar o computador dela para o meu vMix e transmitir. E aí, como vocês estão vendo aqui, não está habilitado de novo porque a gente não ativou o software NDI. A gente tem que ativar ele, executar ele junto do vMix. Close. Cancelar. Uma alternativa que o NDI proporciona para quem não possui uma placa de vídeo é o uso de um aplicativo, né? Então, como eu mencionei, eu posso fazer essa transmissão tanto do meu computador para um outro computador, quanto de outro computador para o meu computador. Então, eu poderia fazer isso, transmitir a imagem de um celular para o meu computador e usar como webcam, né? Essa webcam não está funcionando, eu poderia pegar meu celular aqui, colocar e usar ele de webcam. Isso pode ser muito bacana se você tiver um celular com uma qualidade maior que a sua webcam e você não tiver uma câmera profissional, não tiver dinheiro para investir numa placa de captura. Então, existe o aplicativo aqui do próprio NDI, ele faz propaganda lá no site de download. Eu acredito que ele vai estar... tinha uma propaganda aqui, agora eu não sei aonde que está essa propaganda. Mas ele faz a propaganda aí do aplicativo do vMix, né, que é o NDI Tools. E aí ele tem o aplicativo da câmera, tanto para o Google Play quanto para o iTunes. É um aplicativo pago, porque ele faz essa conexão, é uma conexão legal, e ele tem essa tecnologia NDI, que é o wireless dele, e ele consegue conectar diretamente no vMix a imagem do seu celular, a imagem dessa câmera. Você pode, de repente, estar transmitindo alguma coisa que você está fazendo no celular, diretamente ali para o computador. E aí a gente volta, então, para os nossos tipos de input. Passamos aí pelo DVD, pela lista, pela câmera, pelo NDI. Esse stream/SRT é o que eu comentei rapidamente de câmeras de vigilância, câmeras de segurança, que você consegue mover elas, né? Então, câmeras que tenham essa possibilidade de se mexer, elas podem ser adicionadas aqui. Eu não vou conseguir exemplificar para vocês, é uma coisa um pouco mais avançada, mas vocês conseguem descobrir se houver uma câmera e vocês tiverem a necessidade de transmitir com ela. Então, existem muitos tutoriais aí na internet para ajudar vocês. O Instant Replay também é uma outra configuração que eu não vou estar ensinando para vocês, porque ele também já é mais avançado. E é especialmente para eventos de esporte, que você tem várias câmeras capturando, você tem uma gravação ali ao vivo, e às vezes você quer fazer um replay daquilo que você acabou de passar.
que acabou de acontecer. Então ele consegue, é um tipo de entrada que você consegue configurar para ter esse replay. Imagem Sequence Stinger a gente vai voltar em breve, na aula que vem. O vídeo delay é aquilo que eu mostrei para vocês, então a gente pode atrasar um pouco o nosso vídeo. Então, como eu mencionei, em muitas partidas de esportes virtuais, né, de jogos, em competição as pessoas estão transmitindo o jogo, mas pode dar uma desvantagem para o adversário você conseguir acompanhar ao vivo o jogo do seu oponente, ver o que ele está fazendo, ver as estratégias que ele está montando com a equipe, o que ele está conversando. Então, muitas vezes, as pessoas usam delay nesses momentos. Isso pode ser muito interessante. Você pode colocar aí um delay de 1 minuto, de 20 segundos, de 30 segundos. Às vezes, você está transmitindo com outra pessoa e essa pessoa está com delay na transmissão dela, você pode tentar equiparar, você pode diminuir o seu delay para encaixar. São aí algumas opções de configuração do vídeo, né? Imagem, mesma coisa que o vídeo. Então, aqui dentro da opção de input de vídeo, de entrada de vídeo, você não consegue importar imagens. E dentro da opção de imagens, você não consegue importar vídeos. Né? Estar atento, às vezes achar que, perdi a imagem, perdi o vídeo, e só está na entrada errada. Fotos, aqui, ele funciona igual ao playlist, né? Basicamente igual ao playlist, só que ele funciona apenas para imagens. A gente pode ver aqui que o list, né, o playlist, funciona com vídeos, áudios e playlists, e o Fotos funciona com qualquer tipo de imagem. Então, eu preparei aqui uma pasta com algumas imagens. O ideal é que você tenha, ele seleciona a pasta, né, ele não seleciona as imagens individuais, então que você monte sua apresentação de slides dentro de uma pasta. Eu montei aqui umas fotos, escolhi da minha pasta, ele cria para mim, então, uma apresentação de fotos. Se eu quisesse importar individualmente as imagens, eu viria aqui, iria na mesma pasta, né, selecionar foto a foto e eu teria elas aqui. Nesse formato de fotos, ele cria um álbum de fotos. E aí, muito similar ao playlist, como eu mostrei, eu tenho aqui uma de 10, e eu posso ir pulando, passando entre elas, né? Vou colocar aqui, desativar nosso overlay. Botão direito, posso configurar o slideshow. Então, a primeira opção aqui, clicando com o botão direito, deixa eu colocar mais para cá para a gente ver. Clicando com o botão direito, eu tenho slideshow settings, então, show de slides, na apresentação dos slides, as configurações. E aí eu posso definir quanto tempo vai ser a transição dessas imagens. Diferente da playlist, aqui a gente consegue clicar e arrastar as imagens. Então, posso colocar essas imagens de cidade por último. Então, aqui eu tenho as imagens de natureza, depois eu tenho as imagens de cidade. Né, eu posso fazer isso, posso fazer essa configuração aqui, clicando e arrastando. E aí eu posso definir qual o tempo de transição. Então, quanto tempo essa foto vai ficar ali aparecendo? 0 segundos, então ela é vai uma atrás da outra. 2 segundos, 5 segundos, vou deixar em 2 para a gente ver aqui. Aí eu posso selecionar o efeito. Eu vou colocar aqui o slide, para a gente ver bem como funciona o slide. Eu posso selecionar então a duração também do efeito de transição. E eu posso ou não adicionar uma borda preta para marcar as imagens. Eu vou adicionar, mas só para mostrar para vocês. E é basicamente isso, ó, da mesma forma que eu tinha na playlist, a que eu for selecionando vai aparecendo aqui. Né? Então, eu vou mostrando meu slide. Agora, se eu der play aqui no meu slide, eu vou contar 2 segundos e a imagem passa. 2 segundos, a imagem passa. E eu consigo, então, fazer uma apresentação de imagens. E aí você pode ir configurando, se está muito rápido, se está muito devagar, como isso está funcionando. Outra configuração que a gente vai ter aqui é o Refresh Photos. Então, como ele se baseia numa pasta de imagens, então ele vai puxar as imagens que eu tiver dentro de uma pasta, ele está vinculado à pasta de imagens, não às imagens em si. Então, se eu, por exemplo, viesse aqui e tirasse as fotos de cidade, então,
Vou dar um Ctrl X e vou colar essas fotos aqui. Então agora a minha pasta não tem mais foto de cidade. Dentro do VMix, ainda tenho aqui as 10 fotos com as fotos de cidade. Eu posso vir aqui, botão direito, Refresh, atualizar. Eu atualizei, agora eu só tenho 6 fotos, já que eu tirei as outras. Mas eu quero voltar as fotos, então eu posso vir aqui, abrir a Source Folder, a pasta de recursos, né? Pasta de entradas, pasta de referência. Se eu clicar aqui, ela abre para mim a pasta que eu estou puxando esses slides e eu posso voltar aqui então as fotos. Então, vou selecionar aqui minhas fotos, tirei daqui, vou voltar aqui as fotos. Pronto, fiz o que tinha que fazer e agora eu posso atualizar minhas fotos. Agora eu tenho as 10 imagens. Abri aqui as configurações e as fotos estão na mesma ordem que elas estão dentro da pasta. Posso voltar aqui então a reorganizar as fotos. Legal. Então, assim que a gente consegue colocar ali uma apresentação de slides de fotos. Beleza? Vou fechar aqui. Então, vídeo, DVD, lista de playlist de vídeos, áudios e playlists, câmeras, NDI, e aqui eu tenho a sequência de imagens que a gente vai ver na próxima, as imagens individuais que eu posso adicionar aqui pela imagem, o Fotos que vai criar um slide e o PowerPoint que a gente pode então adicionar um PowerPoint. Como eu não tenho nenhum arquivo de PowerPoint aqui, eu não consigo mostrar para vocês, mas ele vai funcionar praticamente igual aos slides de fotos. Eu vou ter aqui nossa transmissão, né, no nosso arquivo, na nossa transmissão, as fotos travadas, paradas, e aí eu posso vir por aqueles botões, né? Vou abrir as fotos de novo aqui, pra gente ver. Então, selecionei a pasta. Ok. Eu teria essas mesmas configurações nos slides, pra gente ir passando os slides. Eu também poderia fazer a configuração ali de passar automaticamente, né? Então, não está aqui. O Fotos é o slide. Aqui as mesmas coisas que eu falei. O PowerPoint. Então, eu posso controlar da mesma forma que eu controlo a exibição de fotos, né? Também é o mesmo princípio. Eu vou ter, então, meus slides passando com essas setinhas que vão estar aqui no preview. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Close. PowerPoint. O color a gente já mostrou também na aula anterior. Então, é uma cor em branco. Eu posso, então, escolher uma entrada de uma cor para fazer um fundo, para fazer alguma montagem de elementos. Então, talvez eu queira ter um título, uma página branca para botar um título por cima, para botar um overlay, para botar um apresentador por cima. Posso vir aqui, escolher uma cor, dou um OK, dou um outro OK, e eu crio aqui uma cor que eu posso adicionar outros elementos por cima. Outra opção aqui dentro do Color vai ser criar um Color Bar, Color Bars, que é essa tela de erro aqui. Na verdade, ela é usada para você configurar cores, né? Ver se sua transmissão está configurada de forma correta. Então, para fazer um comparativo. Então, sei lá, esse branco para mim não está branco, tá azul, aqui está branco. Mas se tivesse azul, então meu monitor estaria descalibrado, a imagem que eu estou vendo está alterada. Então, eu não sei como é que meu telespectador está assistindo a minha transmissão, né? Se minhas cores estão alteradas, para ele também pode estar. Né? Vai estar uma coisa diferente. Se tiver o preto aqui tiver muito cinza, então eu preciso deixar meus pretos mais pretos. Então, ele ajuda a fazer essas configurações, né? Você não vai usar isso para transmitir, né? Para colocar na sua live. E a última opção que ele traz é o transparente, o fundo transparente. Então, eu posso usar esse color como um overlay, por exemplo. Então, eu ativei ele aqui como overlay, mas ele não está aparecendo porque ele é transparente. Se eu tivesse um color de cor, então azul,
Se eu colocar ele no overlay, ele vai aparecer. Enquanto esse outro não aparece porque é transparente. E aí, da mesma forma, eu posso usar, então, para configurar, por exemplo, um multiview, para configurar um conjunto de títulos, um conjunto de elementos e tudo, que eu vou ficar colocando na minha tela. Né? Então, a gente montou um multiview em cima de uma tela colorida. Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, criei minha tela transparente, venho aqui, multiview, e vou adicionar meu clipe de música e o meu gatinho. Vou lá nas posições, vou colocar meu clipe um pouco menor, e o gatinho também, vou colocar o gatinho aqui. E ok, tenho aqui minha configuração do multiview, mas ela está num fundo transparente. Então toda essa parte preta, ela está transparente. Eu poderia ativar como overlay no vídeo que eu estou passando. Desativar e ativar como overlay. Que eu tenho fundo transparente. É uma das opções aí, uma das possibilidades que esse fundo transparente, aqui dentro do Colors, ele pode criar pra gente. Montar esse multiview com um fundo branco, né, um fundo transparente, pra gente colocar como elemento de outras coisas. Então, eu coloquei um vídeo, mas, por exemplo, poderia ser o título, poderia ser um horário de transmissão, poderia ser um conjunto ali de elementos a serem configurados e colocados ali por cima. Então, ao invés de eu ter no overlay um gatinho, no overlay 1 um gatinho, no overlay 2 um título, no overlay 3 um outro elemento, eu posso juntar eles nesse fundo transparente e eu fico com somente um overlay. Legal. Então, passamos aqui pelo Color. O áudio nós também já vimos aqui na opção áudio, a gente consegue adicionar arquivos de áudio diretamente. Eu tenho aqui a música do clipe. Em áudio input, a gente consegue configurar a entrada de áudio. Então, por exemplo, eu posso ter um microfone externo, um grupo de microfones, o áudio do vMix, eu posso usar mesmo ele de retorno. Posso usar da minha câmera, se eu tiver. Então, se meu webcam estiver dentro do meu computador acoplado um microfone, eu posso selecionar aqui, separado da câmera, tem um microfone. Ou então, se eu tiver conectado um microfone no meu computador, ele pode aparecer por aqui. Eu posso mutar, eu tenho a opção também de mutar esse áudio no meu fone. Eu não recomendo vocês fazerem isso, porque muitas das vezes vocês vão querer saber o que está acontecendo. Né? Se for para mutar um áudio, vocês vêm aqui no Audio Mixer e diminui o volume, né? A gente pode configurar ali diretamente o áudio e diminui aqui 0 volume no fone de ouvido, né? Então, clicando aqui a gente consegue ativar e desativar. Então, ele vai do volume máximo, 100%, ao 0. Ou então diminuir, então deixar bem fraquinho. Por exemplo, se você quer botar uma música ambiente e você não quer ficar ouvindo a música ambiente que você está falando, você está apresentando e tudo, é só para completar ali a transmissão. Mas, de repente, sua música acabou, você está falando e você não sabe que a música acabou, ou ela está muito alta, ou ela está muito baixa. Então, talvez deixar um restinho ali no fone de ouvido seja melhor do que clicar aqui na opção de mutar. E aí, vamos para fechar, então, isso daqui, né? A gente já viu quase tudo. A gente já viu o Virtual7 na aula de ontem, na aula passada. Então, vamos vir aqui ao título. Como é que a gente vai configurar os títulos. Então, a gente viu o timer, também na aula passada. Mostrei para vocês. Vamos ver aqui, então, como funciona o título mesmo, o gtitle. Eu tenho aqui, então, um spinner que eu cheguei a mostrar para vocês. Vou abrir aqui de novo, que eu acho muito interessante. Ele não vai ter texto, então, por mais que eu esteja selecionado aqui nessa aba texto, eu não consigo digitar nada. Eu vou colocar aqui como overlay. Ele está falando, your image, então, sua imagem, sua foto aqui. Ele é legal para logos, por exemplo. Ele não vai funcionar com texto, você pode até configurar dentro do aplicativo aqui de configuração de títulos, mais à frente eu vou mostrar se der tempo. Mas ele permite, clicando aqui no gtitle designer, a editar esses presets. Então, eu poderia vir aqui e falar, não, eu quero uma caixa de texto aqui para eu digitar. Você consegue configurar e adicionar. Esse preset, ele suporta apenas a imagem. Então, aqui nessa aba texto, não consigo fazer nada. Aqui na aba imagens, então ele tem um elemento já. Sua imagem.
Vou então importar aqui uma imagem. Vou escolher aqui. Ele está pedindo um tipo de arquivo aqui que eu não tenho. Deixa eu ver, agora foi. Então, vindo aqui, vou importar essa flor aqui. E ó, ele já substituiu ali. Ele não vai ficar com fundo branco, vai ficar só esse quadradinho com esses elementos. Se eu quisesse um fundo branco, por exemplo, acho que ele não vai me dar essa possibilidade, mas eu poderia ir lá nas configurações, então aqui no menu de sanduíche, menu hambúrguer aqui do lado, aqui no canto direito inferior, poderia selecionar aqui o GT Title Designer, essa opção, e eu conseguiria mudar ali, então botar um quadrado, um cubo branco mesmo de fundo, ou então botar um outro elemento ali. Color também eu não vou conseguir mudar, porque ele está buscando dentro da imagem. Aqui também, na opção fonte, não tem o texto, não vou mudar nada. Tamanho do texto também não tem o texto. Cor também não vou mudar nada. Ticker, settings não tem ticker. E esses elementos, né? Então, não tem muito o que fazer. O que eu tenho é trocar a imagem nesse caso aqui. Se eu quiser mais configurações, mais elementos, quiser colocar um título aqui embaixo, um fundo, eu teria que ir nas configurações do preset e criar um preset novo. Beleza. Esse aqui, então, é o nosso slider. Spinner, aliás. Voltamos aqui, então, no title. Além do spinner, a gente vai ter os textos, esses títulos, né? Então, a gente tem esse título que lembra um pouco uma manchete de jornal, né? Uma notícia de um apresentador. Vou colocar aqui para vocês. Ele tem essas animações também dentro do GT Title Designer. Você consegue configurar essas animações. Vou tocar de novo aí. Se habilitar. Habilitei de novo. Ele entra aqui. Então, headline, eu posso digitar aqui. Então, notícia urgente. E aqui embaixo, no headline, aqui em cima. Description, aqui embaixo. E eu posso colocar alguma coisa. Texto da notícia. Então, posso escrever. Posso colocar, então, também o nome do apresentador aqui em cima. Então, apresentador. E aqui embaixo, colocar o cargo dele, né? Boto o nome aqui em cima e aqui embaixo boto jornalista, ou enfim, tem essas configurações. Agora eu não vou ter imagens, então eu tenho elementos aqui na aba de texto, mas eu não tenho imagens, não tem espaço para imagens aqui. Color também não, então eu não tenho nenhuma caixa configurável de cor. Contudo, agora eu já consigo editar meu texto. Então eu posso selecionar aqui meu headline, posso clicar aqui no botão de fontes e eu posso vir configurar aqui. Então, poderia escolher uma fonte aqui extravagante e dar um OK. Então, mudou aqui. Posso voltar, então, sei lá, no Marial. OK, mudou. Posso diminuir o tamanho da letra, ou aumentar o tamanho da letra. Posso fazer essas modificações aqui também, né, no tamanho e no espaçamento de linhas. Aqui eu tenho outras configurações, underline, aquele sublinhado, strike through é o taxado, né, então, aqui o taxado, aqui o sublinhado. Posso escolher o estilo também, então posso colocar em itálico, posso colocar normal, né, escolher o tamanho, beleza. Consegue configurar isso quando tiver essas caixas de texto. E consigo configurar a cor também, então tá em branco, se eu não quiser que esteja em branco, posso colocar ali uma outra cor, botar esse rosa aqui. Mudou um pouquinho, mas deixa eu ver se eu coloco uma cor, um azul. Aí ó, coloquei azul agora. Vou voltar aqui no branco.
E aí vocês conseguem configurar, então, todo esse menu, né? Na medida do possível desse preset. Posso colocar, então, um relógio também, posso incluir. Posso colocar ali do lado do nome do apresentador, posso colocar um relógio de que horas são. Então, posso vir aqui e colocar um relógio, então, minutos para alguma coisa acontecer, ou horário do dia, colocar alguma coisa assim. Eu tenho outras opções aqui do relógio. Contador, data internacional, data, então, data de hoje aqui eu posso colocar a data e horário. Então eu consigo ir configurando, incluindo várias coisas. Posso colocar um contador, configurar o contador, né? Vou fechar isso daqui para a gente mostrar mais um exemplo. E aí voltamos lá nos títulos, e aí eu tenho esses outros títulos aqui que tem imagens. Então, agora, eu tenho esse título aqui, ele tem esse efeito, e eu consigo vir aqui e configurar o texto. Texto 1, texto 2, e aí se eu abrir aqui essa guia de imagem, eu consigo adicionar uma imagem. Então, poderia adicionar uma foto do apresentador, por exemplo. Poderia ter o logo da empresa, da emissora, do evento, da escola. E eu posso ir fazendo essas configurações, né? Voltando aqui no texto, posso também mudar o tamanho, diminuir, aumentar, né? Mudar, colocar um relógio, alguma coisa assim. Então, eu consigo fazer essas modificações. Agora, por exemplo, se eu quiser mudar o que está aqui, eu tenho que vir, então, nesse menu de sanduíche, aqui no canto direito inferior. Posso clicar no GT Title Designer e ele vai abrir o editor para mim. E aí, aqui eu consigo abrir o editor e eu consigo editar os estilos. Eu teria que abrir, então, aqui o elemento. Ele vai aparecer aqui já nos recentes, aqueles que a gente adicionou no nosso projeto, então por isso que eu consegui abrir aqui rapidinho. Senão eu posso criar um novo ou abrir algum que já exista. Aqui é um software de edição de imagens, né, assim, de edição de elementos, então vocês podem explorar. Eu vou ter a seta aqui, o texto, algumas formas, espaço para imagem, espaço para texto 3D, espaço para QR Code. Eu tenho então algumas possibilidades aqui. Da mesma forma que as animações, eu posso configurar as animações aqui em efeitos, né? Animações, efeitos. Então, ó, se eu quiser mudar, eu sugiro que vocês explorem um pouco ou pesquisem na internet como é que vocês conseguem fazer edição no GT Designer Title, né? GT Title Designer, aliás, o nome do VMix, e vai ensinar melhor vocês mais profundamente a fazer essas edições, né? Então, por exemplo, posso colocar a imagem aqui mais para cima, diminuir um pouco aqui a imagem e adicionar uma caixa de texto para colocar a hora, o dia, a data aqui. Então, eu consigo configurar, adicionei então aqui essa caixa de texto, posso salvar como novo, salvar por cima. E aí, se eu salvasse, eu voltaria ali no VMix, eu vou fechar aqui para a gente não mudar, voltaria no VMix, e ali, aqui no nosso editor, eu teria então mais uma caixa de texto aqui embaixo que eu poderia colocar a hora. Mas, enfim, são configurações em cima desses presets. A gente consegue editar então esses estilos. Deixa eu botar aqui para frente. Clicando com o botão direito, editor de título, posso fazer então, clicar aqui, fazer a transição de entrada, clicar aqui, fazer a transição de saída, né, consigo então, e o page 1 ele fica estático, né, então se eu tirar ele, clicar no page 1 ele só aparece, né, ainda tem alguns efeitos aqui depois de ele aparecer,
foi essa rodadinha aqui do título, aliás, da imagem. Então ele tem algumas funções ali que podem ser editadas de novo aqui dentro do menu de hambúrguer à direita, no GT Title Designer. Beleza. Vou fechar aqui também esse título, mostrar outros títulos para vocês. Então aqui no primeiro, né, GT Title mesmo, eu tenho várias opções, só de imagem, só de texto, com imagem e texto, centralizado, em outras cores. Se eu não me engano, esse aqui ele permite trocar a cor de fundo também. Deixa eu ver se... não. Permite? Deixa eu ver. Não, esse aqui, se quisesse mudar essa cor de fundo, né, mostrar pra vocês que tá um roxinho, eu posso mudar a cor do texto, mas não consigo mudar a cor de fundo. Eu teria que abrir mesmo nas configurações e mudar o preset. Bom, tem outros aqui, então esse outro aqui também tem imagem e texto. E aí existem alguns formatos, né? Então a gente tem, por exemplo, uma caixa de texto grandona. Então eu poderia colocar uma declaração aqui, né? Colocar um texto completo, né? Então esse verso aqui vai ser o autor, a imagem aqui, então quem estava falando e aqui o texto. Então posso colocar ali como uma citação. Fechar aqui. Então tem alguns formatos, muitos formatos, que podem atender a maioria das demandas. E aí a questão de trocar cor, trocar a posição, mudar o tamanho de alguma coisa, tem alguns aqui até com QR Code já embutidos, vários modelos, um modelo transparente, né, sem fundo aqui. E aí vale dar uma pesquisada, dar uma olhada, testar, que com certeza vai ter algo que vai se encaixar no seu projeto e que no máximo vai precisar de uma alteração de cor, uma troca ali muito pequena. Né? Vários formatos. O GT Ticker, ele vai ser então, essa barra aqui, lembra bastante de notícias. Vou pegar essa aqui mais complexa, mas tem as simples, né, que podem ser bem o elemento ali, talvez uma legenda do texto que está sendo apresentado, alguma coisa assim. Mas vou escolher esse aqui mais complexo para a gente também não perder tanto tempo nos vários exemplos. Então esse aqui dá para ver que ele tem um monte de coisa. Então eu começo pelo texto do canto esquerdo. Vou mudar aqui, vou colocar o nosso relógio aqui, data e hora. Então aqui dia 2/2, o horário, posso configurar aqui, deixar só hora e minuto. Aliás, tenho que vir aqui apagar os segundos. Então, configurei aqui hora e minuto, data do dia de hoje. Colocar também só dia e mês. Vou vir aqui no ticker. Aliás, já volto no ticker. Vamos lá, colocar um headline. Headline, título da notícia. Opa, tá em caps. Na notícia. Aqui é o horário que tem aqui à direita mesmo. Então tem 2 horários, mas vou deixar assim mesmo, que dá pra ver, né? Então eu tenho um horário aqui, eu poderia deixar só data aqui, então vou deixar só data. Então aqui eu tenho a data, aqui eu tenho o horário. Tenho, por exemplo, esse textinho aqui, que pode ser emissora. Ainda tenho esse textinho aqui em cima, que pode ser talvez o nome do apresentador. Enfim, esse aqui é bem completo, dá pra gente configurar muitas coisas. E aí vamos chegar então no ticker. O ticker vai ser esse textinho aqui embaixo, que vai ficar passando. Então eu poderia escrever aqui a notícia. Aqui ele tem um texto, um exemplo, vou deixar assim pra gente não ter que digitar. E ele vai ter essa configuração padrão, né? Esse tempo que ele vai passar. Geralmente funciona muito bem, é um tempo legal para ler o que está sendo escrito nesse tamanho. Mas eu poderia vir aqui nessa configuração, então,
da mesma forma, eu posso mudar a fonte, posso mudar o tamanho da letra. Se eu aumentar aqui, então ele reinicia, coloca ali o texto já maior pra gente. Posso trocar cor, posso trocar fonte, posso configurar tudo aquilo que a gente já configurou de texto. E por ser um ticker, eu posso vir aqui no reloginho, nas configurações do ticker, e mudar a velocidade. Então, 3 segundos, posso colocar 2. Agora vai ficar mais rápido. Não tá dando pra ver tanta diferença. Deixa eu colocar no 5. Tá bem mais rápido. Geralmente o 2 vai funcionar, aliás, o 3, né, que estava. O 3 vai funcionar bem, ele tem um ritmo suficiente. A direção, então ele está indo da esquerda para a direita, né? Ele vai para a esquerda, left. Se eu colocar right, ele vai inverter, né? Então ele começa pelo final e vai para a direita. Se eu colocar top, ele vai vir de cima para baixo, aliás, de baixo para cima. Se eu colocar bottom aqui, baixo, ele vai vir de cima para baixo. E aí vai depender, né? Então esse nosso ticker, ele é muito... a altura dele é pequena, então ele não funciona de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele tem que ser mesmo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Outra configuração, ele tem o replace, que ele vai mudando o texto, né? E o add, que vai ser adicionando mais texto. Não sei se ele vai atualizar aqui, mas é aquele efeito de adicionando uma letra depois da outra. Vou deixar replace mesmo. Deixa eu ver se talvez... não tá funcionando, acho que é porque é muito texto, ele não permite. E é isso aqui que a gente tem, então, de ticker. Não tem muitas configurações, realmente vai ser só essas 3 opções, né? A velocidade, a direção e o tipo. E a gente conseguiu configurar aqui, então, um título bem complexo até. Fechar aqui. Vou adicionar um outro título, então. Então, passamos pelo título, pelo ticker. E aí a gente tem também esses quadros grandões que podem ser créditos de alguma transmissão. Geralmente vai ser usado para isso, né? Você pode colocar talvez patrocinadores, apoios. E a gente tem o scoreboard, né? O quadro de pontuação, que vai ser especialmente para transmissões de jogos ou algo assim, né? Então ele tem esse aqui de times. Então eu posso ter o nome do jogo, o nome do adversário, o tempo de jogo, a duração, né, que horas são, quantos pontos cada um fez. Eu consigo ir atualizando rapidamente esse tipo. Vou fechar aqui. E tenho esses outros menus aqui, que são maiores, e aí eles trazem os nomes dos times, né? Então, escalações. Nesse caso, eu posso ou vir aqui um a um e escrever o nome deles, ou eu poderia usar esse data source e importar uma tabela com os nomes deles. Se eu tiver, por exemplo, um Excel simples com 2 colunas e os nomes dos jogadores, eu consigo importar essa tabela e ele preenche para mim. Então, ao invés de eu escrever à mão os 24 jogadores, eu consigo escrever numa planilha e já importar aqui. Né? Eu venho aqui no Data Source, seleciono o que eu queira, posso importar e a gente consegue adicionar aqui. Legal. O que mais a gente tem aqui dentro? O scoreboard é basicamente isso, né? Então, contadores de eventos, né? Tem vários modelos aqui, mas eles cumprem a mesma função. O social a gente vai ver mais pra frente. Na aula que vem a gente vai configurar, mas eles são menus que permitem, então, colocar comentários de redes sociais. Eles já são linkados na função de redes sociais que tem dentro do Vmix. Então, o Vmix ele já vem integrado. Você consegue conectar uma rede social, Twitter, Instagram, Facebook, comentários do YouTube, várias plataformas.
E aí você seleciona e ele já troca para você nesses menus. Então, a gente vai ter, geralmente, a foto de perfil da pessoa, o nome da pessoa, o usuário, e o comentário. Então, ele tem aqui vários modelos, né? Tem balão de fala, tem caixa de texto, tem aquele padrão de comentário. Os stingers, que a gente vai falar também na próxima aula. O GT Text, que vai ser um texto... apenas o texto, né? Então, ele não vai ter uma caixa ali, não vai ter uma imagem ali anexada, vai ser só mesmo uma palavra ali, uma mensagem, né? Então, eu tenho aqui, ó, só o texto mesmo e eu posso escrever alguma coisa. Voltamos em 5 minutos, começaremos em breve. É uma alternativa ali bem simples para colocar alguma coisa em tela. O timer que a gente viu aula passada, como configura, como é que coloca. Vou abrir aqui de novo para a gente fazer a revisão que eu comentei. O timer a gente precisa configurar aqui no countdown. Aqui em cima é o ticker. Por mais que ele tenha esse reloginho, ele controla só aquele texto que vai passando. O reloginho mesmo a gente vai vir controlar aqui nos settings. E aí aquilo, a gente seleciona quanto tempo vai durar, quando vai parar, o formato de exibição, então pode ser só minutos e segundos, pode ser só segundos, pode ser em horas, pode ser em minutos. Se vai ser reverso, então se ele vai contar de baixo para cima, né? Então 1, 2, 3, ou então vai ser o 3, 2, 1. E o display quando que ele vai mostrar, quando ele estiver parado. Ok. A gente configurou da última vez, não acho que a gente precise mostrar de novo, testar de novo. Né? Fechar aqui. O que mais que a gente vai ter? Então, texto, timer, texto vertical. Então, mais opções aqui de texto, de elementos verticais, né? A gente tem até essa imitação de Polaroid aqui, que pode ser legal para colocar uma foto e um nome, alguma coisa assim. Eles são pensados especialmente agora, né, essa é uma atualização para transmissões verticais, então tem um templatezinho aqui para mostrar como se fosse uma tela de celular. Ele simula então a tela de celular que a gente poderia selecionar. E alguns elementos, né, que funcionam melhor numa transmissão vertical que nossa transmissão horizontal. Aqui ele tem também 2 templates de multiview, então vão ser overlays que você pode colocar em cima do seu multiview com título, né? Então, se eu criar rapidamente aqui um multiview blank, configurações, multiview. Se eu vier naquela configuração do multiview, essa terceira aqui, que eu tenho 2 elementos espaçados, e eu colocar eles aqui em tela, eu posso colocar esse overlay aqui por cima e eu crio uma moldura que eu posso colocar os títulos rapidamente. Talvez funcione melhor de forma separada, né? Você criar uma moldura e colocar sua moldura e colocar seus títulos. Mas aqui já tem um preset, né, um pronto para vocês usarem, caso desejem. Vou fechar aqui também. Títulos, então, passando pelo vertical, multiview, a gente só tem essas 2 opções também. O Legacy vai ser todos os antigos, mas ele só pode ser editado pelo Legacy, que não recomendo vocês usarem. São menos opções e o editor ele é mais antigo, o formato dele é outro. Então, acho que tem opções suficientes para vocês não precisarem usar do Legacy e tentar aprender a mexer no Legacy. Na aba AL vai ter todos os títulos. E no recente vai ter aqueles que a gente usou por último, né? Então vai ter os seus favoritos ali, os que você mexeu por último. Legal. Deixa eu ver agora o que vamos falar. Então, passamos pelos títulos. Então,
vou falar dos stingers, eu ia deixar para a aula que vem, mas vamos falar disso. Eles são transições. Então, se eu vier aqui no nosso VMix e adicionar um stinger, eu vou mostrar como eles funcionam. Existem stingers disponíveis na internet, né, que as pessoas fazem customizados, e existem esses presets aqui que a gente pode... Vou colocar esse aqui, que eu gosto desse aqui, acho ele bonitinho. Ele não vai ter o que configurar aqui. E o que ele vai fazer? Uma transição. Então eu vou dar play nele. E vou trocar a minha imagem de fundo. Então, eu tenho aqui o sol. Nosso sol está aqui na transmissão. Eu posso ativar ele, trocar meu vídeo de fundo e desativar. Ele funciona como uma transição. Realmente é isso que ele faz. Então, ó, de novo, vou ativar aqui meu stinger. Mudei o clipe, desativando. Ele está aqui. Geralmente você vai configurar o stinger, então, nos gatilhos, se for legal, né? Se você tiver isso programado. Ou você pode vir aqui, nesse meio aqui, e escolher stinger 1. Né? Você precisa vir aqui nas configurações, perdão. E configurar o seu stinger. A configuração dele vai estar... Agora eu não me lembro onde é que eu configuro esses stingers. Tá, nas configurações de overlay. Então, eu tenho que vir aqui, clicar na opção de overlay, e aí eu consigo configurar os stingers. Então, vou vir aqui. Então, ele conta com esse 1, 2, 3 e 4, né? Eu tenho 4 entradas de overlay, que eu posso selecionar alguma por padrão, e eu posso vir aqui no stinger 1 e selecionar o meu elemento. Então, tipo full screen, efeito cut, porque ele já vai ter esse efeito. Então, eu consigo aqui configurar nossos overlays. Então, pode ser tanto os overlays normais, então nosso gatinho, por exemplo, como o stinger que eu estava mostrando para vocês, que é uma transição. Então, eu deixo aqui no full screen, que ele vai ocupar minha tela inteira. O efeito eu boto no cut, porque no caso do stinger eu não quero que ele tenha uma transição para começar a transição. No caso do gatinho, por exemplo, eu poderia configurar que eu queria um fade, um zoom, alguma outra coisa. Se eu tivesse outros overlays que eu vou sempre estar usando, eu posso configurar o efeito dele, em vez de selecionar por esse menu aqui. Então, vou deixar no cut, nosso stinger, a duração do efeito 500 milissegundos tá bom, meio segundo, né? A duração também não vai ter duração dessa transição. E aí aqui eu tenho o stinger input. Qual vai ser o stinger que eu vou usar? Então eu tenho que ter ele adicionado aqui nas entradas. Vou escolher aqui o stinger 14, que é o que a gente importou, que a gente abriu ali do título. E vou dar OK. Já está configurado. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse vídeo aqui, tenho esse vídeo aqui. Vou botar meu vídeo para tocar. Em vez de usar o Quick Play, o Cut, o Merge, qualquer coisa assim, eu vou usar o Stinger, que a gente configurou. Então, ele vai fazer essa transição pra gente. Eu posso mudar, voltar ali nos overlays e deixar um Stinger mais devagar. Então, por exemplo, duração do efeito 500 segundos, eu vou botar 1500, que então vai ser 1,5 segundos. Ok, então ele dura mais tempo. Ele durou mais tempo? Tá muito rápido ainda. Deixa eu ver se 5.000 de repente faz uma diferença. Enquanto isso, pessoal, a lista já está aí disponível, vai ficar disponível por 5 minutos. Quem não assinou a primeira lista, assine essa para receber presença. Quem já assinou a primeira, não precisa assinar a segunda. Certo? Então, marquem aí a presença de vocês. Vamos voltar aqui no nosso Stinger.
Então, eu deixei a duração um pouco maior, mas ainda assim é muito curto o tempo, não tá fazendo tanta diferença. Mas aí vocês conseguem configurando aqui nos overlays, nos stingers. Eu poderia colocar que a minha overlay 1 sempre vai ser um zoom também, né? Então, marquei aqui no overlay 1, vai ser zoom. Então, vocês vão ver o gatinho entrando em zoom quando eu clicar adicionar ele na overlay. Mesma forma, tirando. Ah, mas o zoom ficou estranho porque ele tá vindo ali do meio, tá estranho. Então, vou voltar, então, meu efeito 1 vai ser fade. Ok, então o gatinho volta a ser fade, né? Tive que atualizar ali. Então, e o Stinger é isso, ele é uma série de imagens, né? Tanto que, quando a gente vem aqui em Title, Stingers, ele é a sequência de imagens, né? Tanto que aqui, ó, imagem, sequência, barra, Stinger, e aqui que a gente pode importar um Stinger desses. Eles são como se fossem GIFs, né? O GIF é uma série de imagens seguidas, que em looping fica aquele videozinho, e é a mesma coisa do Stinger. Então, tem esses exemplos de Stinger aqui, que eles vão fazer essas transições. Tem esse outro das bolinhas, vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui então o Stinger 2, de novo, vamos lá, overlay, Stinger 2, o Stinger 14, que é as nossas bolinhas, daqui as configurações, ok, e aí eu vou fazer então a transição ali com o Stinger 2. O 2 ele vai encher de bolinhas, o 1 ele vai essa bolinha. Poderia adicionar outros também, então a gente tem também aqui nos Stingers essas barras, né? Posso configurar então em overlay Stinger 3, selecionar ali as linhas, ok, e aí vamos lá, Stinger 1 a bolinha, Stinger 2 as outras bolinhas, aqui nosso Stinger 3. Eu vou ter as listras. E aí vocês podem ir brincando, fazer essas transições. Fica uma coisa bem profissional, bem bacana. E aí, aqui no input, a gente também tem a opção de importar esses stingers. Então, se eu quiser baixar um stinger na internet, pesquisar algum ali que a outra pessoa fez, ou quiser fazer o meu próprio, eu venho aqui no image sequence /stinger, eu vou procurar e ele vai importar imagens em sequência. Então, ele já abriu direto para mim a página das fotos, porque é o elemento que eu tenho em sequência, né? Então, eu tenho imagens com as datas aqui, o número. Eu preciso de imagens nesse sentido, com essa nomeação, para ele reconhecer como stinger. Então, se eu tiver uma bolinha aumentando e diminuindo, então a imagem da bolinha pequena vai ser a imagem 1, a bolinha um pouco maior vai ser a imagem 2, e aí ela vai aumentando e vai indo, 3, 4, 5, até ela diminuir de novo, então 6, 7, 8, ela diminuindo. E assim você tem um stinger, né? Sequência de imagens que vai formar uma animação, né? Esse efeito. E você consegue encontrar essas imagens na internet, ou então produzir você mesmo, se você já tiver alguma familiaridade com isso. Legal, pessoal. Conseguimos então ver os stingers. Na aula que vem a gente vai usar eles para fazer nossas transições. Né? Quando a gente estiver trocando nossos vídeos lá na nossa transmissão, a gente pode usar um stinger desses. Vamos fazer uma pausa então para a gente fazer nosso print e ver se vocês tiverem alguma dúvida. Então, vamos lá. Então, color bar é tudo de bom. Sim, é muito bom para a gente fazer esse comparativo. As cores que a gente está vendo são as cores que estão na transmissão. Alguma dúvida sobre o que a gente estava falando hoje, que a gente apresentou agora o stinger? Alguma questão? Eu acho que ficou claro, né? Ele é uma animaçãozinha de transição, que vai acontecer alguma coisa ali, que vai preencher a tela toda para você poder trocar o vídeo que está atrás.
E aí vocês conseguem encontrar vários na internet, se quiserem até pesquisar aí stingers. Vão existir vários que vocês podem importar para o programa. Ou usar os presets mesmo, que funcionam bem bacana. Bom, liguem aí as câmeras para a gente fazer nosso print. Todo mundo que podia ligar já ligou. Então, print feito, pessoal. Vamos voltar lá então para a gente encerrar o que falta aqui da aula de hoje. Aqui nossos slides eu mostro então como funcionam os stingers, onde adicionar eles, onde escolher os presets. Aqui então como configurar, como adicionar os stingers e tudo, ali naquela nossa barra overlay aqui embaixo. Vimos os slideshows, PowerPoint, web browser a gente viu também, acho que foi ontem ou anteontem. É só adicionar o link, eu vou mostrar de novo para vocês, né, já que estamos aqui. Clicando aqui no web browser, a gente consegue digitar a nossa URL, né, então o endereço do nosso site. E aí a gente entra no site, ele vai abrir aqui no preview e a gente consegue interagir com ele. Né? Que mais? O web browser, como funciona. E aí a aula que vem a gente vai ver o video call, a chamada, como é que a gente consegue configurar a chamada. E as saídas de áudio, vamos ver então as saídas de áudio. A gente já passou pelo menu de áudio, já vimos como funciona mais ou menos, então vamos voltar lá. Aqui, nas configurações, né, vamos passar então um pouquinho rapidamente pelas configurações. Então a gente vai ter o display, aquilo que a gente apresentou na primeira aula, escolher a cor do preview, qual vai ser a cor que a gente vai estar utilizando ali, a gente pode colocar um verde e no output o vermelho para mostrar que está gravando, ou pode deixar desse padrão. A gente pode escolher qual tela a gente está usando, então se eu tivesse duas telas eu poderia escolher para transmitir isso aqui em full screen, né, em tela toda na minha segunda tela. Não vou mudar nada aqui que vai ficar nesse padrão. Nossas saídas, então, a gente vai entrar isso mais à frente quando a gente estiver configurando nossa live. As opções que a gente passou, então, um pouco por elas. Tem até outros elementos aqui que seriam interessantes da gente abordar. Então, a gente falou sobre esses automáticos. Então, play output, restart output, pause preview, a gente já falou sobre eles. O display de transitions, a gente pode desativar o quick play, ou pode ativar. As transições de 2 a 4, então, todas essas aqui, a gente pode ativar ou desativar a visualização delas, certo? Se eu desativar aqui, por exemplo, vou dar um OK, ele vai pedir para reiniciar, não vou reiniciar não. Depois a gente reinicia. Aliás, não precisa reiniciar, ele tirou aqui sem reiniciar. Vou voltar elas. Posso tirar o FTB, né, o Fade to Black. Posso tirar ou adicionar esse menu das overlays, né, 1 a 4. Posso tirar ou adicionar o T-Bar, que é esse slider aqui que a gente viu da última vez. Né, eu vou dar OK aqui, não. Que é aquele transição, né? Mas que tem essa especificidade que é uma transição manual, que às vezes não funciona tão bem. Mais nas configurações, e a gente tem o Production Clocks, que eu também vou ensinar na próxima aula. Vai ser um relógio aqui, para a gente fazer o controle da nossa transmissão. Então, quanto tempo estamos no ar, quanto tempo falta para acabar. Ele tem essas opções. Performance, também não precisa mexer em nada aqui. Decoders, também não vão mexer em nada. O recording a gente vai configurar. O output a gente vai configurar também na próxima aula. E a gente entra aqui então nos áudios, na parte de áudios. Então, nesse aqui, no áudio apenas, ele vai ter aquela opção de mixagem automática do áudio, que ele vai misturar todos os sons que tiverem ativados e vai transmitir na sua saída, né? Então, toda vez que eu adicionar um novo clipe, ele já vai adicionar o som desse clipe automaticamente e desligar o do anterior. Show Master Audio Meter em Main Window.
A tradução disso seria mostrar o áudio master na janela principal. Então é aquela barra de som que a gente consegue ver aqui à direita dos nosso menu de transições, né? Se eu der o play aqui, a gente vai conseguir ver. Então, aqui é essa barrinha de áudio. Eu posso ativar ou desativar a visualização dela. Áudio, né? Então, show, ou se eu desativar, ele não vai aparecer. Show audio meter next to inputs. Mostrar a barra de áudio, né? O audio meter do lado dos inputs, do lado das entradas. Então, se eu der play aqui também, eu consigo ver aqui do lado. Então, eu vejo o som saindo aqui em cima e aqui do lado. E eu posso ativar ou desativar isso nas configurações, na aba áudio. Eu posso esconder o mixer baseado em categorias, né? Então, aqui dentro do Audio Mixer eu posso ter categorias. Da mesma forma que a gente tem essas categorias, eu poderia abrir aqui o mixer e, se tivesse ativado, eu também conseguiria separar entre vídeos, overlays, elementos, os áudios. Mais opções. Posso ativar também notificações sonoras para mensagens de vídeo, alguma outra coisa assim. Isso, para ligações, né? Posso habilitar notificações. Posso adicionar também um delay padrão de áudio, né? Então, default é padrão, input é entrada, áudio, delay é esse atraso. Então, eu poderia colocar um atraso em todo o áudio que eu adicionasse. Ao invés de manualmente ir lá e falar, esse áudio eu quero que atrase um pouquinho, eu poderia atrasar tudo. Posso também habilitar os atalhos de voz, não está habilitado, mas eu acho que pode ser um pouco confuso você estar transmitindo uma live e no mesmo ambiente usar os atalhos de voz, né? Você no meio da live gritar alguma coisa ali, corta, transição, próximo vídeo. Mas existe essa função aí, talvez se você estiver trabalhando com uma pessoa em outra sala que não possa te ouvir, funcione. Aqui a gente tem então o áudio outputs, então onde é que esse áudio vai estar saindo. Isso funciona bem quando você tem um estúdio de gravação, por exemplo. Você está fazendo uma live e você tem um outro estúdio, né? Você tem uma televisão mostrando para os seus apresentadores. Eles podem estar com fone de ouvido, vendo o que está acontecendo nessa televisão. Então, às vezes, você tem um jogo, né, um jogo de futebol acontecendo, e você consegue colocar o som do estádio, o som da plateia, o som dos jogadores, o som do técnico, talvez, gritando, somente para os apresentadores. Então, você pode colocar um áudio output somente nos headphones, né? Ou então em saídas específicas. Eu posso configurar aqui também, de A a G, algumas saídas. Então, eu posso determinar que o meu fone de ouvido é a saída A, o fone de ouvido do meu apresentador é a saída B, e aí eu posso configurar para colocar na saída B o som ali do meu preview, ou o som de algum outro elemento. Eu consigo fazer essas configurações e escolher qual que vai ser o áudio, a saída master, né? Output saída, o master, qual que vai ser o que vai estar na transmissão. Então, eu posso escolher tudo junto, posso escolher só o que eu mixar ali, eu posso criar essas categorias, então. Beleza, passamos aqui, então, por áudio. Aqui, né, nos nossos slides. Então, tem aqui a saída de áudio que você escuta, que vai ser os headphones, né, o que estiver voltando para você. E aqui, de A a G, outras saídas de áudio. Então, possível enviar sua voz para algum display e outro não. Você, de repente, pode colocar um microfone para você e colocar no ouvido do seu apresentador. Ele vai passar pelo programa, mas não estará saindo na tela, por exemplo, na transmissão. São algumas possibilidades. O áudio, a gente já mostrou no nosso menu como é que funciona. Então, isolar o som no fone de ouvido, eu posso ouvir nesse Szinho, eu posso ouvir somente aquele som. Então, eu tô com uma música de fundo, eu tô com um vídeo passando, eu tô com outros elementos, tô com 3 apresentadores falando e eu quero ouvir só um deles. Então, eu boto meu fone de ouvido,
isolo o som só daquele apresentador e eu consigo ouvir ele falar, tá com ruído, deixa eu corrigir aqui. Então, o volume de voz dele está muito baixo, posso aumentar um pouco. E aí ativo e desativo para mexer com essa função. As configurações, o Mzinho para habilitar ou desabilitar no master, então na saída. Então posso configurar lá para não sair no áudio final. Então se eu tiver, por exemplo, a minha voz ali entrando para fazer comandos para o apresentador, eu posso desativar. Por mais que eu saiba que eu estou falando, eu estou vendo que a voz está modulando, né, tá sendo reconhecida, eu posso desativar para ela não sair na transmissão. Essas aqui então são nossas entradas e esse aqui é a saída final, né, já passamos por isso. Aqui também as configurações ali do áudio, volume, edição de áudio, tudo que a gente falou na outra aula. E aí a gente vai para encerrando a aula de hoje para a gente poder falar na aula que vem como é que a gente vai configurar os outputs, né, nossa saída, configurar nossa transmissão. E no final da aula vamos fazer nossa transmissão ao vivo para mostrar nossos conhecimentos, tudo que a gente conseguiu aprender durante esses 4 dias. Beleza? Então, estamos encerrando por hoje. Essa aqui foi uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Muito obrigada e amanhã nos vemos para a última aula do curso de VMix.